Segundo, para fins do disposto no segundo do art. 20A desta lei, as situações de movimentação obedecerão à sistemática a que o titular estiver sujeito no momento dos eventos que as ensejarem. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Art. 20d. Na situação de movimentação de que trata o inciso XX do caput do art. 20 desta lei, o valor do saque será determinado, incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. E, pela aplicação da alíquota correspondente, estabelecida no anexo desta lei, a soma de todos os saldos das contas vinculadas do titular, apurados na data do débito, e, incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Segunda, pelo acréscimo da parcela adicional correspondente, estabelecida no anexo desta lei, ao valor apurado de acordo com o disposto no inciso I do caput deste artigo. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Primeiro, na hipótese de o titular possuir mais de uma conta vinculada, o saque de que trata este artigo será feito na seguinte ordem, incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. E, contas vinculadas relativas a contratos de trabalho extintos, com início pela conta que tiver o menor saldo, e, incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Segunda, demais contas vinculadas, com início pela conta que tiver o menor saldo. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Segundo o Poder Executivo Federal, respeitada a alíquota mínima de 5%, poderá alterar, até o dia 30 de junho de cada ano, os valores das faixas, das alíquotas e das parcelas adicionais constantes do anexo desta lei para vigência no primeiro dia do ano subsequente. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Terceiro, a critério do titular da conta vinculada do FGTS, os direitos aos saques anuais de que trata o caput deste artigo poderão ser objeto de alienação ou cessão fiduciária, nos termos do art. 66b da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, em favor de qualquer instituição financeira do Sistema Financeiro Nacional, sujeitas às taxas de juros praticadas nessas operações aos limites estipulados pelo Conselho Curador, os quais serão inferiores aos limites de taxas de juros estipulados para os empréstimos consignados dos servidores públicos federais do Poder Executivo. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Quarto, o Conselho Curador poderá regulamentar o disposto no terceiro deste artigo, com vistas ao cumprimento das obrigações financeiras de seu titular, inclusive quanto ao, incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. E, bloqueio de percentual do saldo total existente nas contas vinculadas, incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Segunda, impedimento da efetivação da opção pela sistemática de saque e rescisão prevista no inciso I do 1º do art. 20c desta lei, e, incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Terceira, saque em favor do credor. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019.
Quinto, as situações de movimentação de que trata o segundo do art. 20A desta lei serão efetuadas com observância ao limite decorrente do bloqueio referido no 4º deste artigo, incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Sexto, a vedação prevista no segundo do art. 2º desta lei não se aplica às disposições dos 3º, 4º e 5º deste artigo, incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Sétimo, na hipótese de despedida sem justa causa, o trabalhador que optar pela sistemática saque aniversário também fará jus à movimentação da multa rescisória de que tratam os 1º e 2º do art. 18 desta lei, incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Art. 21. Os saldos das contas não individualizadas e das contas vinculadas que se conservem ininterruptamente sem créditos de depósitos por mais de 5 anos, a partir de 1º de junho de 1990, em razão de o seu titular ter estado fora do regime do FGTS, serão incorporados ao patrimônio do fundo, resguardado o direito do beneficiário reclamar, a qualquer tempo, a reposição do valor transferido. Redação dada pela Lei nº 8.678, de 1993. Parágrafo único. O valor, quando reclamado, será pago ao trabalhador acrescido da remuneração prevista no segundo do art. 13 desta lei, incluído pela Lei nº 8.678, de 1993. Art. 22. O empregador que não realizar os depósitos previstos nesta lei, no prazo fixado no art. 15, responderá pela incidência da taxa referencial TR sobre a importância correspondente. Redação dada pela Lei nº 9.964, de 2000. Primeiro, sobre o valor dos depósitos, acrescido da TR, incidirão, ainda, juros de mora de 0,5% AM, 0,5% ao mês, ou fração e multa, sujeitando-se, também, às obrigações e sanções previstas no Decreto-Lei nº 368, de 19 de dezembro de 1968. Redação dada pela Lei nº 9.964, de 2000. Segundo, a incidência da TR de que trata o caput deste artigo será cobrada por dia de atraso, tomando-se por base o índice de atualização das contas vinculadas do FGTS. Redação dada pela Lei nº 9.964, de 2000. 2. A multa referida no primeiro deste artigo será cobrada nas condições que se seguem, incluído pela Lei nº 9.964, de 2000. E 5%, no mês de vencimento da obrigação, incluído pela Lei nº 9.964, de 2000. Segunda, 10%, a partir do mês seguinte ao do vencimento da obrigação, incluído pela Lei nº 9.964, de 2000. Terceiro, para efeito de levantamento de débito para com o FGTS, o percentual de 8%, incidirá sobre o valor acrescido da TR até a data da respectiva operação. Redação dada pela Lei nº 9.964, de 2000. Art. 23. Competirá à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia a verificação do cumprimento do disposto nesta lei,
especialmente quanto à apuração dos débitos e das infrações praticadas pelos empregadores ou tomadores de serviço, que os notificará para efetuarem e comprovarem os depósitos correspondentes e cumprirem as demais determinações legais. Redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019. Primeiro, constituem infrações para efeito desta lei. E, não depositar mensalmente o percentual referente ao FGTS, bem como os valores previstos no art. 18 desta lei, nos prazos de que trata o 6º do art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, redação dada pela Medida Provisória número 2.197-43, de 2001. Segunda, omitir as informações sobre a conta vinculada do trabalhador. Terceira, apresentar as informações ao Cadastro Nacional do Trabalhador, dos trabalhadores beneficiários, com erros ou omissões. Quarta, deixar de computar, para efeito de cálculo dos depósitos do FGTS, parcela componente da remuneração. V. Deixar de efetuar os depósitos e os acréscimos legais, após ser notificado pela fiscalização, e, redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019. Sexta, deixar de apresentar, ou apresentar com erros ou omissões, as informações de que trata o art. 17A desta lei e as demais informações legalmente exigíveis. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Segundo, a inobservância ao disposto no primeiro sujeitará o infrator às seguintes multas, redação dada pela Medida Provisória número 905, de 2019. A. Nos casos dos incisos 2ª e 3ª do primeiro, o pagamento da multa prevista no inciso I do caput do art. 634-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, redação dada pela Medida Provisória número 905, de 2019. B. Nos casos dos incisos I, 4ª e V do primeiro, o pagamento de multa no valor de 50% do valor do crédito lançado, e, redação dada pela Medida Provisória número 905, de 2019. C. De R$ 100, R$ 100, a R$ 300, R$ 300, por trabalhador prejudicado, na hipótese prevista no inciso 6º do primeiro deste artigo. Redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019. Terceiro, nos casos de fraude, simulação, artifício, ardil, resistência, embaraço ou desacato à fiscalização, assim como na reincidência, a multa especificada no parágrafo anterior será duplicada, sem prejuízo das demais cominações legais. Quarto, sobre os valores das multas não recolhidas no prazo legal incidirão juros e multa de mora nas formas previstas no art. 13 da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995, e no art. 84, da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995. Redação dada pela Medida Provisória número 905, de 2019. Quinto, o processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger-se-á pelo disposto no título 7º da CLT. Redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019.
Sexto, quando julgado procedente o recurso interposto na forma do título 7º da CLT, os depósitos efetuados para garantia de instância serão restituídos com os valores atualizados na forma de lei. Sétimo, a rede arrecadadora e a Caixa Econômica Federal deverão prestar ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social as informações necessárias à fiscalização. Oitavo, as penas previstas no segundo serão reduzidas pela metade, quando o infrator for empregador doméstico, microempresa ou empresa de pequeno porte. Incluído pela medida provisória número 905, de 2019. Nono, não serão objeto de sanção as infrações previstas nos incisos I, quarta, v e sexta do 1 graus, na hipótese de o empregador ou responsável, anteriormente ao início do procedimento administrativo ou da medida de fiscalização, incluído pela medida provisória número 905, de 2019. E proceder ao recolhimento integral dos débitos, com os acréscimos legais, incluído pela medida provisória número 905, de 2019. Segunda, formalizar termo de parcelamento junto à Secretaria do Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, no exercício da competência prevista no inciso 4º do caput do art. 23b desta lei, ou, incluído pela medida provisória número 905, de 2019. Terceira, apresentar as informações de que trata o art. 17A desta lei, via sistema de escrituração digital, ainda que fora do prazo legal. Incluído pela medida provisória número 905, de 2019. 10. Na hipótese prevista nos incisos I e segunda do segundo, será aplicada a multa pela metade, mediante quitação do débito ou do parcelamento deferido na forma do inciso V do caput do art. 23b, no curso de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a infração. Incluído pela medida provisória número 905, de 2019. 11. Os valores expressos em moeda corrente na alínea C do segundo serão reajustados anualmente, em 1º de fevereiro, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, acumulado no ano imediatamente anterior ou de acordo com outro índice que vier a substituí-lo. Incluído pela medida provisória número 905, de 2019. 12. Os sujeitos passivos de que trata o 8º que incorrerem nas condutas expressas no 3º, perderão o direito à regra atenuante prevista, sem prejuízo da aplicação das agravantes. Incluído pela medida provisória número 905, de 2019. 13. Na hipótese de constatação de celebração de contratos de trabalho sem a devida formalização ou que incorram na hipótese prevista no art. 9 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, a autoridade fiscal competente efetuará o lançamento dos créditos de FGTS e da contribuição social instituída pela Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, decorrentes dos fatos geradores apurados. Incluído pela medida provisória número 905, de 2019. Art. 23A. A notificação do empregador relativa aos débitos com o FGTS, o início de procedimento administrativo ou a medida de fiscalização interrompem o prazo prescricional.
incluído dada pela Lei nº 13.932, de 2019. Primeiro, o contencioso administrativo é causa de suspensão do prazo prescricional, incluído dada pela Lei nº 13.932, de 2019. Segundo, a data de publicação da liquidação do crédito será considerada como a data de sua constituição definitiva, a partir da qual será retomada a contagem do prazo prescricional, incluído dada pela Lei nº 13.932, de 2019. Terceiro, todos os documentos relativos às obrigações perante o FGTS, referentes a todo o contrato de trabalho de cada trabalhador, devem ser mantidos à disposição da fiscalização por até 5 anos após o fim de cada contrato, incluído dada pela Lei nº 13.932, de 2019. Art. 24. Por descumprimento ou inobservância de quaisquer das obrigações que lhe compete como agente arrecadador, pagador e mantenedor do cadastro de contas vinculadas, na forma que vier a ser regulamentada pelo Conselho Curador, fica o banco depositário sujeito ao pagamento de multa equivalente a 10% do montante da conta do empregado, independentemente das demais cominações legais. Art. 25. Poderá o próprio trabalhador, seus dependentes e sucessores, ou ainda o sindicato a que estiver vinculado, acionar diretamente a empresa por intermédio da Justiça do Trabalho, para compeli-la a efetuar o depósito das importâncias devidas nos termos desta lei. Vide medida provisória número 651, de 2014. Parágrafo único. A Caixa Econômica Federal e o Ministério do Trabalho e da Previdência Social deverão ser notificados da propositura da reclamação. Art. 26. É competente a Justiça do Trabalho para julgar os dissídios entre os trabalhadores e os empregadores decorrentes da aplicação desta lei, mesmo quando a Caixa Econômica Federal e o Ministério do Trabalho e da Previdência Social figurarem como litisconsortes. Parágrafo único. Nas reclamatórias trabalhistas que objetivam o ressarcimento de parcelas relativas ao FGTS, ou que, direta ou indiretamente, impliquem essa obrigação de fazer, o juiz determinará que a empresa sucumbente proceda ao recolhimento imediato das importâncias devidas a tal título. Art. 26-A. Para fins de apuração e lançamento, considera-se não quitado o valor relativo ao FGTS pago diretamente ao trabalhador, vedada a sua conversão em indenização compensatória, incluído dada pela Lei nº 13.932, de 2019. Primeiro, os débitos reconhecidos e declarados por meio de sistema de escrituração digital serão recolhidos integralmente, acrescidos dos encargos devidos, incluído dada pela Lei nº 13.932, de 2019. Segundo, para a geração das guias de depósito, os valores devidos a título de FGTS e o período laboral a que se referem serão expressamente identificados, incluído dada pela Lei nº 13.932, de 2019. Art. 27. A apresentação do certificado de regularidade do FGTS, fornecido na forma do regulamento, é obrigatória nas seguintes situações: redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019. A
habilitação e licitação promovida por órgão da administração federal, estadual e municipal, direta, indireta ou fundacional ou por entidade controlada direta ou indiretamente pela União, Estado e município. B. Obtenção, por parte da União, dos Estados ou dos municípios, ou por órgãos da administração federal, estadual ou municipal, direta, indireta ou fundacional, ou indiretamente pela União, pelos Estados ou pelos municípios, de empréstimos ou financiamentos realizados com lastro em recursos públicos ou oriundos do FGTS perante quaisquer instituições de crédito, redação dada pela Lei nº 13.805, de 2019. C. Obtenção de favores creditícios, isenções, subsídios, auxílios, outorga ou concessão de serviços ou quaisquer outros benefícios concedidos por órgão da administração federal, estadual e municipal, salvo quando destinados a saldar débitos para com o FGTS. D. Transferência de domicílio para o exterior. I. Registro ou arquivamento, nos órgãos competentes, de alteração ou de extrato de contrato social, de estatuto, ou de qualquer documento que implique modificação na estrutura jurídica do empregador ou na sua extinção. Art. 28. São isentos de tributos federais os atos e operações necessários à aplicação desta lei, quando praticados pela Caixa Econômica Federal, pelos trabalhadores e seus dependentes ou sucessores, pelos empregadores e pelos estabelecimentos bancários. Parágrafo único. Aplicar-se o disposto neste artigo às importâncias devidas, nos termos desta lei, aos trabalhadores e seus dependentes ou sucessores. Art. 29. Os depósitos em conta vinculada, efetuados nos termos desta lei, constituirão despesas dedutíveis do lucro operacional dos empregadores e as importâncias levantadas a seu favor implicarão receita tributável. Art. 29-E. Quaisquer créditos relativos à correção dos saldos das contas vinculadas do FGTS serão liquidados mediante lançamento pelo agente operador na respectiva conta do trabalhador. Incluído pela medida provisória número 2.197-43, de 2001. Art. 29b. Não será cabível medida liminar em mandado de segurança, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, nem a tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil que impliquem saque ou movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS. Incluído pela medida provisória número 2.197-43, de 2001. Art. 29c. Nas ações entre o FGTS e os titulares de contas vinculadas, bem como naquelas em que figurem os respectivos representantes ou substitutos processuais, não haverá condenação em honorários advocatícios. Incluído pela medida provisória número 2.16441, de 2001, vide ADI número 2736. Art. 29d. A penhora em dinheiro, na execução fundada em título judicial em que se determine crédito complementar de saldo de conta vinculada do FGTS, será feita mediante depósito de recursos do fundo em conta vinculada em nome do exequente, à disposição do juízo. Incluído pela medida provisória número 2.16441, de 2001. Parágrafo único. O valor do depósito só poderá ser movimentado,
após liberação judicial, nas hipóteses previstas no art. 20 ou para reversão ao fundo. Incluído pela medida provisória número 2.16441, de 2001. Art. 30. Fica reduzida para 1,5% a contribuição devida pelas empresas ao Serviço Social do Comércio e ao Serviço Social da Indústria e dispensadas estas entidades da subscrição compulsória a que alude o art. 21 da Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964. Art. 31. O Poder Executivo expedirá o regulamento desta lei no prazo de 60 dias a contar da data de sua promulgação. Art. 32. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei nº 7.839, de 12 de outubro de 1989, e as demais disposições em contrário. Brasília, 11 de maio de 1990, 169º da Independência e 102º da República. Fernando Collor. Zélia M. Cardoso de Melo. Antônio Magri. Margarida Procópio. Este texto não substitui o publicado no DOU de 14 de maio de 1990 e retificado em 15 de maio de 1990.